Bom dia, graça e paz, tudo bem? Que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua família, ou quem sabe até mesmo uma boa tarde, ou quem sabe uma madrugada. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas é o nosso encontro, isso mesmo, o nosso encontro de aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, tá bom? Então, você que já me conhece, dispenso apresentações, mas você que talvez está assistindo essa aula pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Anderson Santos, isso mesmo. Nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, uma escola teológica, uma faculdade teológica que veio realmente para fazer a diferença. É um seminário teológico onde nós ensinamos, os fundamentos da teologia cristã, uma teologia saudável, uma teologia que crê no poder de Deus, que acredita na unção do Espírito Santo, tá bom? Então essa é a nossa escola. Fica comigo aí, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e você vai aprender um pouco mais. Lembrando que hoje nós estamos estudando o nosso módulo Missiologia. Olha aí, que módulo maravilhoso, bonito, tá bom? Nós estamos estudando doutrina de missões e evangelismo estratégico, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho toda essa temática de missões. Então, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá? Vamos lá, nós temos bastante coisa para fazer hoje, bastante coisas, bastante assunto para trabalhar, tá? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero lhe convidar a falar com Deus, isso mesmo. Eu sempre digo que o que nós conhecemos de Deus é o que Ele mesmo se deixou revelar, né, por meio da sua palavra. E, queridos, sem a presença de Deus, sem a unção do Espírito Santo, nós não conseguimos nada, não chegamos a lugar nenhum. Portanto, se faz necessário que nós tenhamos essa comunhão com Deus. Então, eu sempre gosto de começar as nossas aulas com uma oração. Quero lhe convidar, se você pode, para tudo, tá bom? Vamos falar com Deus. Se você não pode, eu te respeito, porque talvez você que faz EAD, aproveita para remir o tempo. Então você talvez está assistindo essa aula na hora de almoço, até mesmo baixou ela e está ouvindo ela, né? Um podcast, está ouvindo ela, talvez dirigindo aí, enfim. Mas liga no trono da graça de Deus, vamos falar com Deus? Pai, eu quero te louvar, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. De fato, ó Deus, se o Senhor não se revelar a nós, se a tua presença não for ativa e manifesta em nosso meio, nada pode acontecer. Pai amado, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor por meio do teu Espírito. Então, ó Deus, nos dê um momento de aula, Pai, de aprendizado, de comunhão contigo, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Sela comigo aí. Vamos, então, maratonar. Vamos para cima, porque temos bastante coisa. Bom, você que já é o nosso aluno sabe que nós estamos numa sequência de estudo, correto? Então, no nosso último encontro, nós falamos um pouquinho dessa ideia do que é missões, né? Eu lembro que eu tratei um pouquinho da ideia do ativismo. A igreja tem se tornado um ativismo religioso que, de certa forma, em alguns aspectos, tem sido prejudicial. Nós talvez temos fugido um pouco daquilo que é a Missio Dei, a missão de Deus. O próprio Deus, né, assume essa missão, é projeto de Deus essa missão, a missão tem origem em Deus, e talvez dentro do nosso ativismo religioso, nós temos talvez perdido um pouco do que é esse conceito, do que é a ideia missionária, tá bom? Vamos lá. Eu preciso pensar com você que existem algumas questões que elas são importantes, mas não é prioridade. Não existe plural na palavra prioridade. Por que não existe plural? Porque se você disser para mim que existe prioridades, então uma delas é e as outras não. Porque prioridade é algo que você vai fazer primeiro. Então eu preciso entender que existem questões que são prioridades, e existem questões que são importantes.
Então cabe aqui um julgamento, um discernimento daquilo que é prioridade para aquilo que é importante. Nós estamos estudando missiologia. Então qual é a prioridade da igreja? Talvez você me responda: pregar o evangelho, anunciar o evangelho, é cumprir o ID. Mas perceba uma coisa nessa minha fala, nessa análise, que talvez nós estamos nos enrolando com aquilo que é importante e deixando de lado aquilo que é a prioridade. E se você for analisar, constantemente isso acontece na nossa vida, né? Nas questões corriqueiras. Então talvez você faz uma programação amanhã, isso é prioridade. Mas aí os importantes assumem o lugar da prioridade e a prioridade às vezes é colocada de lado, tá bom? Então no contexto de igreja, nós jamais podemos esquecer a Missio Dei, a missão de Deus, essa ideia de anunciar o evangelho do resgate da humanidade, tá? Vamos lá para a lição de número 2, só para recapitular o assunto aí, para você entender. Mas a lição de número 2, nós vamos falar dos apóstolos missionários, isso mesmo. Você que tem o teu módulo, página 11, 12, tá bom? Do teu módulo. Por isso que eu sempre digo, tem que estar com o módulo na mão, tá? Então, nos apóstolos missionários, nós precisamos entender algumas questões, compreender algumas questões. Qual delas? Primeiro, nós precisamos entender que o cristianismo ele surge em um mundo, em um contexto em que o mundo é totalmente politeísta, isso mesmo. Você tem várias crenças, está cercado de várias religiões, e aí o que acontece? É no meio desse contexto que o cristianismo surge. Então, os primeiros missionários, eles foram abrindo caminhos, né? Mas ao mesmo tempo eles precisavam definir os seus princípios e propósitos. Perceba que Jesus vem, e aí você tem, Jesus nasce, né, foi o que nós falamos no nosso último encontro. O império era romano, a cultura grega, então você tem ali o elemento judaico, que é o proselitismo, que tudo isso contribui para o cristianismo. Você tem um elemento grego, a ideia da cultura, né, de uma língua. Você tem um elemento romano, com o conceito das estradas, a pax romana, né, a paz romana. Mas mesmo com tudo isso contribuindo, o cristianismo surge num cenário de muitas crenças e religiões. Então o que acontece? Jesus vem estabelecendo isso, tá? Preparando uma igreja, e aí eu quero que você entenda esse contexto do que é a igreja. Nós não estamos falando de igreja num contexto denominacional, não, de modo algum. Nós estamos falando de igreja na ideia do eclésia, dos chamados para fora, de um ajuntamento com um propósito. Então o que acontece? Os apóstolos missionários, esses primeiros apóstolos, eles vão abrindo caminho, e ao mesmo tempo que eles vão desbravando, abrindo caminho, eles vão estabelecendo princípios e propósitos. E isso envolvia o quê? Definir suas crenças perante o judaísmo, uma vez que o cristianismo ele tem suas raízes dentro dessa cultura. Jesus ele vem dos judeus. E aí o que acontece? Esses apóstolos missionários precisavam deixar bem claro, estabelecido esses propósitos e esses princípios. Embora o cristianismo veio do judaísmo, nós precisamos entender que era o tempo de estabelecer uma nova aliança. Era a ideia de estabelecer essa nova aliança. Isto também envolvia definir suas crenças diante de um mundo, de uma cultura greco-romana, né? Como nós já trabalhamos essa questão de uma cultura que talvez tinha sua moralidade lá embaixo, né? Então esse posicionamento da igreja, e aí eu quero chamar a tua atenção a isso, esse posicionamento da igreja acerca do evangelho, da boa nova de Cristo, acabou gerando conflitos. A igreja, ela vai sofrer
essa retaliação logo no início, os conflitos. Por quê? Primeiramente com os judeus. E aí você vai ter uma perseguição dos próprios judeus. E depois, com uma cultura imoral, com a decadência romana, em todo aquele contexto, uma perseguição também por parte do império da sua época, os conflitos que ele vai enfrentar. O que eu quero lhe dizer com esta minha fala? Antes de reforma, toda essa ideia, a igreja sempre foi protestante. Concorda comigo? Você tem toda a liberdade de não concordar. Mas esse posicionamento da igreja acerca do evangelho trazia e gerava conflitos, ou seja, a igreja já sofria, de certa forma, ela já sofria algumas retaliações por conta do seu posicionamento. No entanto, esses conflitos e essas perseguições não impediram o avanço e o crescimento da igreja, não impediu. Então, se você for analisar, eu até coloco isso aí no seu módulo, no período apostólico, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tomou rumos das extensas estradas romanas, foi além, por mares, alcançou sucesso em regiões como Gálias, Espanha, né? Península Ibérica, né? Que aquela ideia, Portugal, Espanha, por aí vai, Bretanha, o norte da África, ou seja, você tem uma grande expansão, o Evangelho vai ser difundido, mesmo com toda a dificuldade e os conflitos que a igreja enfrentava. O que eu posso dizer? Eles entenderam a missão. Lembrando que nós estamos estudando a lição 2, os apóstolos missionários. Então, eles entenderam a proposta. Está até aí no seu módulo, Eusébio de Cesareia conta que os apóstolos dividiram o mundo entre si, considerando os pontos cardeais. Se você olhar, eu até coloquei isso no módulo, você for perceber, você vai ver que cada um vai para um lado. Então, é a ideia de tipo assim, vamos avançar, anunciar o evangelho, o ide, é o missio dei, é a ideia do resgate mesmo, a ideia de ir buscar um homem, de trazer um homem, anunciando as boas novas de Cristo. Então, você não tinha tanto um ativismo religioso, mas você tinha uma igreja ativa, tá? Que entendeu, que compreendeu a missão. Claro que tudo isso trouxe os mártires e tantas perseguições, mas independente disso, isso não impediu para que o evangelho tivesse o seu avanço. Então você tem aí essa lição de número 2, essa postura dos apóstolos missionários, tá bom? Entendendo isso, eu quero olhar na lição de número 3, que tem por título Os Campos Missionários. Então eu quero te convidar agora a entender um pouquinho essa ideia do campo missionário. Porque não, eu preciso ir, a igreja precisa avançar, a igreja precisa ir além, mas nós precisamos entender um pouquinho essa ideia dos campos missionários, tá bom? A igreja tem que ir, tá? Mas como é que ela vai? Para onde ela vai? Como é que ela vai? Entendeu? Então, o assunto totalmente relacionado à doutrina de missões. Então, como eu já apresentei, tanto na primeira aula, nós já falamos aqui também, missões têm a sua origem em Deus. A pergunta que eu te faço é, quem vai atrás de quem no Éden? Como assim? Você tem lá, Deus criou o homem, Deus já havia preparado um lugar para que o homem viesse habitar, e aí no campo de repouso do homem, onde Deus o coloca, um lugar para que ele cultive, para que ele viva e viva bem, o homem peca, o homem falha, o homem se distancia de Deus, o pecado gera, né, esse distanciamento. Quem vai atrás de quem? É o homem que procura Deus após a queda, ou é Deus que procura o homem independente da queda? Então, pensa aí comigo. Quem é que vai atrás de quem?
É o homem que procura Deus após a queda. Poxa, eu devia ter feito isso, eu preciso encontrar Deus. Deus, vem cá. Deus, eu preciso reatar contigo, eu preciso me resolver contigo. Ou é Deus que procura o homem, independente daquilo que o homem fez? A resposta você sabe. É Deus que procura o homem. É Deus que vai atrás do homem. Então, na presciência de Deus, na onisciência de Deus, Deus já tinha um plano de resgate, é o que Pedro fala. Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Mundo nem era mundo e Deus já tinha um projeto de resgate para a humanidade. Então, eu quero que você entenda comigo o seguinte, que no projeto missionário de Deus, no projeto missionário, na Missio Dei, Deus se faz homem para resgatar o homem. Ou seja, Deus se faz homem, Deus toma forma humana, o verbo encarnado se faz homem para resgatar o homem. Então o que nós temos? Jesus como primeiro missionário. Então é isso que você precisa entender. Essa proposta de resgate do homem está em Deus. A Bíblia é o plano de redenção do homem. A Bíblia é o plano de resgate do homem. Então eu sempre digo que lá naquela cruz de braços abertos, o Senhor segura de um lado a humanidade caída, do outro lado ele segura a mão de um Deus que estava ofendido, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a cruz de braços abertos tornou-se a ponte que nos conduzia até o Senhor. Deu para pegar? Então percebe que no meio desse abismo, quem entra nesse abismo é Jesus. Esse abismo que havia entre o homem e Deus. Jesus, mas Paulo diz, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só que, olha que interessante, o homem, Deus, porque Deus que se fez homem. É claro que ele esvaziou-se, né? Mas nunca deixou de ser Deus, ele esvaziou-se, né? É o esvaziamento, né? É o esvaziamento, mas ele nunca deixou de ser Deus, é o kenosis, né? É a ideia do kenosis. Então, mas ele abre mão dos seus atributos sem deixar de ser Deus. Então, Deus homem. Então, o primeiro missionário é Deus na pessoa de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, tá bom? O que ele faz? Ele edifica uma igreja, separa esses homens, enche eles do Espírito Santo, que é uma capacitação, e aí a ideia é o seguinte, é que esses homens vão e dê sequência naquilo que é o projeto de Deus, naquilo que é a obra que o próprio Deus começou, a obra que o próprio Deus deu início. Então o que você tem já nas Escrituras? Isso bem claro. Então você tem na onde? Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Percebe que o plano de resgate é de toda a humanidade? O plano de resgate de Deus não está exclusivo aos judeus, não, mas a gentio, a bárbaros. Ide por todo mundo e toda criatura, ou seja, todo aquele que Deus criou. Esse é o plano. E aí você vai perceber que essa capacitação do Espírito é algo que é próprio de Deus. Por quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que Deus quer resgatar o homem até os confins da terra. E ele prepara quem? Essa igreja. Essa igreja. Então essa igreja, ela vai a campo. A proposta de Deus é que essa igreja vá
que ela cumpra o ID, então, anunciando o Evangelho, a boa nova de Cristo. Então, novamente, eu estou te apresentando o que torna-se a prioridade da igreja. Mas não podemos desprezar o importante. O importante é importante, mas não é prioridade. Olha aí, é muito sério isso, né? Talvez nós estamos nos enrolando, tornando simplesmente administradores e temos esquecido de cumprir a nossa tarefa, tá bom? Conhecendo os campos missionários, tá aí, página 14, do seu módulo, nós vamos entender o seguinte, que Jesus mandou pregar o Evangelho em todos os lugares. Então a proposta do Senhor é ir de pregar o Evangelho a toda criatura em todo o mundo. Então nenhum lugar pode ficar excluído e nenhuma pessoa deve ser considerada não evangelizável. Então, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, isso envolve o campo missionário e as pessoas, por todo mundo e a todas as pessoas. Nenhum lugar pode ficar de fora. Mas aí nós precisamos entender e tentar conhecer um pouquinho aonde estão esses campos. E aí eu quero pensar com você no primeiro campo, que aí são as cidades. É o primeiro campo que eu quero pensar com você, que nós podemos chamar de missões urbanas. Então, conhecendo os campos missionários, nós temos um primeiro ponto aí para tratar, missões urbanas. Então, nós precisamos entender o quê? Que no Brasil, ou como em outros países, 80% das pessoas vivem nas cidades. Ao contrário do que havia em poucas décadas atrás, quando a maior parte vivia nas áreas rurais. Então, você tem 80% dessa população que estão localizadas nas cidades. E aí nós temos, então, a ideia de missões urbanas, ou seja, há missões na cidade. Aí eu quero pensar com você um pouquinho sobre essa questão da cidade. Eu até coloco aí no seu módulo o fenômeno das cidades, ou seja, o crescimento das cidades, esse avanço da cidade, a construção dessas cidades. E eu quero pensar nisso, propondo uma reflexão sobre o que é a cidade na Bíblia. Qual a proposta bíblica, porque nós estamos estudando doutrina de missões. E na doutrina de missões, nós temos que ter como base as Escrituras. Então eu preciso entender qual é o conceito de cidade nas Escrituras. Para pensar nisso, eu quero aqui propor uma reflexão para você, e eu quero que você venha comigo nessa aula, e nós vamos refletir sobre o que é o jardim e o que é a cidade. Jardim é o lugar que Deus criou e colocou o homem para que nele vivesse. Então, a proposta de Deus, e aí eu quero ver com você essa ideia de cidade na Bíblia, que a proposta de Deus na criação do homem foi o jardim. Ou seja, Deus cria o homem e coloca o homem dentro de um jardim, na qual Deus já havia preparado para o homem, e nesse jardim tinha tudo necessário para que o homem viesse viver, e viver bem. Nós estamos falando de tanto um ecossistema, tudo aquilo que ele precisa para perpetuar a sua raça, para sobreviver, alimentação, vida. Ou seja, Deus havia preparado tudo. Há uma frase que não é minha, mas é bem interessante, que diz assim: o jardim está para o ser humano, assim como o quarto do bebê está para o recém-nascido. Qual que é a proposta, não me fala a memória, Rubem Alves, qual que é a proposta dele ao escrever essa frase? Assim como um pai, uma mãe, aguarda o nascimento do seu bebê e já deixa tudo preparado no seu quarto,
tudo aquilo necessário para a sua vida, para que ele possa dormir bem, comer bem, viver bem. Assim era o jardim para um homem, ou seja, Deus cria o plano perfeito para esse homem, para inserir esse homem no jardim. Então eu preciso entender uma coisa, Gênesis 2:8, por isso você tem que estar com a Bíblia na mão. Olha o que diz Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O que você precisa entender? O jardim é pré-existente ao homem. O jardim já existia antes do homem existir. Por isso essa ideia, assim como é o quarto do bebê para o recém-nascido, assim era o jardim para o homem. Ou seja, não houve nenhuma ajuda por parte do homem na construção do jardim. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, tudo que você precisar já está aqui, fica tranquilo. O princípio estabelecido por Deus era o da obediência. Então o jardim era adequado e preparado para a existência e sobrevivência do homem. Ou seja, a terra o serviria e o homem dominaria sobre tudo. Então, essa é a proposta, é o conceito daquilo que seria o que justamente, daquilo que seria justamente a habitação do homem. O homem ficaria no jardim e teria esse relacionamento com Deus, que na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem, né? Vamos aqui pensar, né? Adão, como que foi o seu dia hoje, filho? O que é que você fez? A voz do jardim era a voz de Deus. Quem tinha o domínio do jardim? O próprio Deus. O jardim é de Deus, aonde Deus fez para que o homem nele habitasse. Então eu estou refletindo com você. Essa é a proposta de Deus. Mas e as cidades? Aí nós precisamos olhar nas Escrituras, e talvez você que está com o módulo vai ver que eu coloco até uma fala aí no módulo, que a cidade não é de toda ruim, mas eu preciso te apresentar que a cidade, na verdade, ela pode ser vista e até mesmo considerada como um contraponto ao jardim. Um contraponto ao jardim. Por exemplo, a cidade vai tornar-se o oposto ao jardim. Qual que é essa ideia? À luz de alguns textos, ela vai se tornar símbolo de insurreição. Como assim? Ela vai se tornar símbolo de desobediência. E aí eu vou te apresentar algumas cidades, como a primeira cidade que foi fundada por Caim, que era um homicida. Depois você tem Babel, você tem Nínive, enfim, cidades, né? A Babilônia, a grande meretriz, como é citada em Apocalipse. Você tem contexto de Roma. Sempre as cidades, dentro de um contexto bíblico, vai ter um lado pejorativo, um lado ainda onde vai revelar o pior lado do homem. E talvez você está dizendo assim, mas onde é que o senhor quer chegar, professor? É uma reflexão. Eu quero que você pense comigo o seguinte, que na verdade a construção da cidade, ela vai ser uma resposta talvez do homem a Deus, que uma vez peca, não pode mais habitar no jardim de Deus. Então ele vai construir para si cidades, contrariando aquilo que era até uma orientação divina. E eu lhe mostro isso nas Escrituras. Se você pegar a tua Bíblia e você fizer uma leitura do Gênesis 10, Gênesis 4, do 10 mais ou menos até o 17, você vai ver que depois que Caim, ele assassina o seu irmão, Deus vem com ele e diz assim, mas por que você fez? Maldita agora é a terra por tua causa, você vai lavrar a terra, mas ela não vai dar o seu fruto, ou seja, trouxe consequência. Deus diz para ele assim, você vai andar errante sobre a terra, vai perambular, você vai perambular pela terra, mas isso para mim é pesado demais, quem me vê vai me matar. E Deus diz assim, não, eu coloco uma marca em você, para que não venham te matar, e você vai perambular sobre a terra. Só que aí o verso 17 diz assim, Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A ideia é que ele perambulasse, andasse pela terra, avançasse, mas o que ele faz? Ele edifica para si uma cidade. Ele constrói para si uma cidade.
E a cidade tem um conceito de que ela é um jardim sem a presença de Deus. Se no jardim Deus preparou tudo para minha sobrevivência, dentro de um ecossistema perfeito, eu teria que esperar o fruto da terra, a terra ia produzir o fruto, a terra ia me alimentar, Deus me proveria de tudo dentro do jardim, não tinha uma preocupação desesperadora em ter e obter, porque Deus proveu tudo aquilo que eu preciso dentro do fluxo do seu ecossistema, dentro de tudo aquilo que já estava preparado. Ou seja, no jardim eu aprendi a viver na dependência de Deus. Na cidade eu construo meu próprio jardim. Então eu quero que você pense isso, que a cidade expressa um pouco essa ideia. Na cidade você tem o natural e o artificial. Se você olhar hoje dentro dessa metáfora que eu estou te chamando a refletir comigo, na cidade você tem natural, mas você tem o artificial, você tem aquilo que é criado. E aí, no Éden, no jardim, Deus é o Senhor. E por conta do pecado, o homem é expulso, ele não pode mais viver no jardim. Na cidade, quem é Senhor da cidade? É o homem. Ou seja, quem constrói o jardim é Deus e coloca o homem lá. Mas quem constrói a cidade é o homem. E aí a cidade dentro das escrituras, eu estou te dando todo esse parecer, porque eu preciso entender convosco que mesmo assim, Deus cria um plano de resgate do homem que está na cidade, que ele constrói para si. Qual é a segunda cidade? Estou falando da primeira cidade que mas vamos falar da segunda cidade, Babel. Olha que interessante, você tem lá no Gênesis 4, e tem essa ideia de edificação de cidade, o pecado vai se proliferar, o pecado vai crescer, o homem cada dia mais vai tornar senhor de si, esquecendo que tem um Criador, e muita coisa que não presta vai crescer, vai avançar. Em contrapartida, Gênesis 6, o que Deus vai fazer? Deus vai vir com o dilúvio, e essa ideia do dilúvio vai destruir tudo. Deus acha graça em Noé. Quando Noé desce da arca com a sua família, ele creu em Deus, obedeceu, e ele é herdeiro de tudo. Deus disse para ele o quê? Crescei, multiplicai-vos aí, enchei, povoai a terra. Então essa ideia, povoai a terra, enfim, espalhai. A ideia era se espalhar, habitar sobre a terra. Gênesis 11, o povo encontra uma planície ali no Siná, e aí o que eles vão fazer? Verso 4 diz assim, de Gênesis 11, verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso, e não seremos mais espalhados sobre a face da terra. Olha que interessante isso, irmão, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Por quê? Porque se no jardim a voz é de Deus, na cidade a voz ela é do homem. Mas a cidade pode ser também vista como uma proposta do homem de tentar reconectar-se a Deus. E aí a ideia, vamos construir uma torre cujo topo toque os céus. Se você vai entender isso à luz do seu original, a ideia é estar entre os deuses, ele tinha essa concepção. Só que ele quer conectar a Deus, todavia, o seu nome é que tem que ser famoso. E aí eu quero te chamar o conceito aqui para a cidade. Ou seja, na cidade, muitas das vezes, nós construímos templos, construímos tantas coisas com a proposta de reconectar o homem a Deus, mas que na verdade eu quero fama para o meu nome. E aí eu vou trazer uma ideia de igreja dentro dessa metáfora. É a minha igreja que tem que aparecer na avenida, a minha igreja que é maior, nessa cidade a minha igreja que é maior. Ou seja, eu construo uma torre para conectar a Deus, mas é o meu nome que tem que ser famoso. Então a cidade, ela pode representar essa tentativa humana de reconstruir o jardim da qual o homem foi expulso. O problema é que qualquer construção, pensa nisso comigo, qualquer construção que tem um homem como Senhor, o homem longe de Deus, com todos os seus instintos desequilibrados, o resultado vai ser insatisfatório. O resultado vai ser insatisfatório. Por isso
que com o homem no comando, na cidade a voz é do homem, não é de Deus, as coisas começam a se proliferar de maneira onde o homem fala mais alto. Qual é a proposta de Deus de resgate do homem? De redenção. É buscar o homem e trazer de volta o homem ao jardim. Pegou essa reflexão? A ideia de Deus é o resgate, diz assim, eu quero te trazer para o jardim, aonde você ouvia a minha voz, aonde você dependia de mim e eu cuidava de você. Você construiu torre, você edificou cidades, aonde você é Senhor, e eu quero voltar a ser Senhor da sua vida. Por isso eu tenho uma boa nova para você. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que resgata a humanidade, que traz você de volta ao jardim de Deus. Então, missões urbanas têm como propósito trazer o homem, dentro dessa metáfora, de volta ao jardim. O homem construiu cidades para si, o homem edificou torres para si, aonde ele tem a voz. E dentro disso crescem as diferenças, crescem tantas coisas que é próprio do homem. Mas Deus quer resgatar esse homem e trazê-lo de volta ao jardim. Há uma figura bem interessante, eu coloco aí no teu módulo, não vai dar para identificar muito bem, que é aquela ideia, aquele quadro, os dois caminhos. Que quadro era esse? Lembra que dentro de um mesmo quadro você tinha de um lado a cidade, do outro lado o campo. E qual que era a ideia? Nesse quadro ilustra que quem vive no campo, nas zonas rurais, ele consegue se chegar a Deus, mas nas cidades é o caminho que vai te levar para o inferno. Por quê? Porque na cidade você tinha proposta de jogatina, sexo, drogas, bebidas, e tinha aquele conceito de que a cidade é um lugar de perdição, que a cidade é um lugar de ruína. E se você for observar, como na cidade o homem acaba tendo a voz, ele edifica para si torres que vão sempre celebrar o seu nome. Era a proposta de Babel. Nós queremos conectar a Deus, mas o nosso nome tem que ser famoso, o nosso nome tem que ser lembrado. E aí o homem trabalha em unidade, mas para si próprio, esquecendo-se o quê? Do Criador. Então, dentro desse pensamento, você tem o quê? Crescendo na cidade, a promiscuidade, crescendo na cidade, nos centros urbanos, tantas coisas que realmente distanciam o homem de Deus. É um mundo de oportunidades. Mas o que fazer? Se 80% das pessoas hoje estão localizadas nas cidades, com a migração do campo para a cidade. E aí, lógico, dentro da metáfora que eu usei, a ideia de que Deus tinha tudo preparado para o homem. No campo, no jardim que Deus prepara o homem tem que esperar o tempo da fruta ao seu tempo, tudo aquilo planejado para ele. Na cidade, o homem vai quebrando princípios, vai construindo onde não pode construir, desviando leitos de rio, acabando, poluindo e tal. Tudo isso vai gerando consequências. Tudo isso vai gerando consequências no homem. A ideia essa era a proposta de Deus para o homem. Agora, no âmbito missionário, talvez você está dizendo assim, mas o senhor está falando mal da cidade. Eu estou fazendo uma leitura daquilo que a Bíblia nos apresenta. Mas como é que nós resolvemos esse problema? Aí que eu quero chamar a tua atenção. Por isso que na página 16 eu coloquei um tópico, Jesus e as cidades. Por quê? Porque o plano de resgate do homem envolve tanto o campo quanto a cidade. Ou seja, no seu ministério terreno, Jesus desenvolveu uma evangelização tanto na área rural como nas cidades. Ou seja, se você for olhar Lucas 8:1, o texto vai dizer que ele andava de cidade em cidade, chegou a uma cidade, viu-a, chorou sobre ela, até Jerusalém, que você pode falar assim, mas Jerusalém, e a cidade de Jerusalém? Ele diz assim, Jerusalém, tu que mata os profetas, apedreja e tal. Ou seja, Jesus chorou sobre a cidade. Aí a proposta é o resgate, trazer o povo de volta ao jardim de Deus, mostrando essa redenção. Ou seja, Deus tem um lugar para nós, junto a eles, onde nós somos dependentes dele. Então, Jesus desenvolve então o seu plano de resgate da humanidade e buscando nesse campo missionário chamado cidades. E aí nós temos a proposta de missões urbanas,
dentro das Escrituras. Esse resgate do homem. Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e doenças, ou seja, enfermidades e doenças. Na verdade, o Senhor, ele tem essa proposta de curar tanto a alma do homem, quanto o físico, o emocional, por meio da igreja, o corpo de Cristo, o corpo espiritual, o corpo místico de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa, que nós precisamos ser igreja dentro dessa cidade. Nós precisamos ser igreja de Deus. Como é que é essa igreja de Deus dentro de uma cidade? Na verdade, eu quero dizer uma coisa. Alguém, dentro da metáfora que eu usei, jardim e cidade. Você é alguém que vive no jardim de Deus e entrou nesse perímetro urbano para resgatar alguém por meio da palavra, para trazer ele para junto, para que ele possa habitar no jardim de Deus. É a ideia do quê? De anunciar o reino de Deus. Essa é a proposta, a anunciação do reino. Quais são os desafios dos centros urbanos? Bom, você tem as etnias, várias diferentes, desafios étnicos, desafio cultural, a tecnologia, desafio econômico que você tem na cidade. Qual que era a proposta de Deus? No jardim, você não tinha essa desigualdade social, porque todo mundo provia, comia, a providência de Deus vinha daquilo que Deus dava ali, estava plantado. Na cidade não, na cidade você tem essa diferença, desigualdade social, alguns que têm muito e outros não têm nada. Você tem o desafio na cidade religioso, que acaba esse distanciamento. Você tem na cidade o desafio da comunicação. Você sabia que é possível viver na cidade e se você quiser, você não fala com ninguém? Você se isola, e aí há um contexto, está até no seu modo, que as cidades com sua complexidade social, emocional e espiritual, ela vai tornar-se o quê? Um campo propício para atuação. E aqui eu traço aqui alguns extremos. Ela é campo propício da atuação, ou da igreja, ou do inferno. Ou de cristãos, ou de feiticeiros, ou de homens bons, ou de assassinos, homens maus. Então, a cidade ela é um campo que ela pode nos proporcionar tudo isso. Ou a igreja é atuante, ou o inferno ganha terreno. Ou cristãos desenvolvem um cristianismo verdadeiro, ou feiticeiros vão ganhar espaço. Ou homens bons constroem essa cidade, ou assassinos dominam sobre ela. A cidade na qual nós vivemos, ela é campo de batalha entre Deus e o diabo. Quando eu falo campo de batalha, meu irmão, não estou dizendo que Deus está dentro de um ringue. Tá? Não, não é essa a proposta. Quando eu falo de Deus, é o seguinte, ou nós, como igreja de Deus, e aí eu preciso chamar a tua atenção, tira esse conceito de igreja, auditório, palco, púlpito, num domingo. Isso não é igreja. Isso é o lugar onde a igreja se reúne. Então, mas a igreja não faz nada. Meu irmão, a igreja sou eu e você. E eu tenho tentado passar isso. Se você já é meu aluno, se você já me acompanha, você sabe que eu tenho tentado mostrar isso para você. Que aonde é que está a igreja? A igreja está no aniversário do teu sobrinho no final de semana. Você é a igreja, você está lá. Aonde está a igreja? A igreja está lá na faculdade, onde você está estudando. A igreja está lá na tua empresa. Você é a igreja. O que as pessoas conhecem de igreja é o que elas veem na tua conduta. E eu não falo de igreja, novamente, fechando o nosso leque numa denominação. Eu estou falando de igreja, e é uma aula, eu estou te dando uma aula do nível muito elevado, tá? Eu quero aqui que você desenvolva o teu raciocínio, que você seja um pensador. Eu não estou falando de igreja, irmão, onde nós construímos torres que elevem o nosso nome, que a minha igreja é a maior do bairro, que a minha igreja é a maior dessa. Não, eu estou falando de igreja, pessoas, o corpo místico de Cristo, que aonde você passa, passou a igreja. Posso te dar um exemplo bem simples? Um exemplo bem simples. Talvez você vai achar que isso não é nada. Mas, queridos, eu tenho uma cachorrinha e nós moramos em apartamento, eu levo ela para fazer as suas necessidades.
E eu estava com ela, né, lá fora, e levei o saquinho, mas havia levado um só. E ela fez, e eu recolhi. Mas aí, no percurso de retorno para casa, ela fez novamente. E aí eu parei, eu falei, nossa, e pensei comigo, tô sendo sincero com você, pensei comigo, bom, eu vou deixar aqui no cantinho, não tem problema, ela fez aqui no cantinho, não vai atrapalhar ninguém. Quando eu pensei isso em deixar, uma voz ecoou aqui dentro, e eu penso ser, tenho certeza, a voz do Espírito Santo de Deus, que ecoou aqui dizendo, você é a igreja, você é a igreja. Independente se tinha alguém me olhando ou não. O mesmo saquinho eu dei um jeito de pegar com o mesmo saquinho e recolhi novamente, porque eu sou igreja. E a igreja ela está representada num passeio com um cachorrinho na rua. A igreja ela está representada quando você come alguma coisa e joga o papel no chão. Você sabe quem poluiu ali? Foi a igreja. Você sabe quem xingou no trânsito? Foi a igreja. Você sabe quem passou o farol vermelho? Foi a igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Tira essa ideia de auditório no domingo e alguém vem e diz assim, essa igreja não se preocupa comigo não, meu irmão. O referencial de igreja que as pessoas têm é quando elas olham para você. É a igreja que compra e paga. É a igreja que não usa as redes sociais para falar mal, mas é a igreja que usa para abençoar. Então nós estamos inseridos num contexto urbano, mas nós não podemos esquecer que Deus nos fez para habitar no seu jardim. Pegou? Então, se você é alguém que habita no jardim, quando você entra num ambiente urbano, você traz o reino, não constrói uma torre para edificar o seu nome com a ideia de conectar a Deus, mas a proposta é fazer seu nome famoso. Não, eu vivo no jardim. Se eu vivo no jardim, eu vivo, dependo da providência dele. Eu vivo pela dependência dele. E a voz do jardim é a dele que ecoa. Ele chama pelo meu nome e eu tenho um relacionamento com ele na viração do dia. Percebe? Então nós precisamos entender isso. Deus não está degladiando, mas ou Deus no ambiente urbano, ele ganha território por mim que sou igreja e tem uma palavra liberada sobre a minha vida, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou então ela pertencerá ao inimigo das nossas almas. Ou a cidade, ela pertence aos céus, ou o inferno vai tomar conta. Então depende de quem agir com mais eficiência, com mais eficácia. Ou seja, você como cidadão do céu, agindo como igreja, ou o inimigo que vai ganhar território. E nós como igreja não temos uma postura, não temos um posicionamento adequado. Então, quais são os pontos favoráveis das missões urbanas? Nós estamos estudando missiologia e doutrina de missões. Quais são os pontos favoráveis? É que as cidades elas são polos de influência sobre uma área ao seu redor, ou seja, sendo por isso ela é mais favorável à implantação de igrejas pelas seguintes razões. A cidade ela é aberta a mudanças, tá? Ela tem esse ponto favorável. Na cidade você acaba tendo essa concentração de recursos, você consegue fazer essa captação de recursos. O potencial para o contato com as comunidades em redor torna-se relevante, né? Diferente agora da zona rural, pegando essa diferença. Você tem a cidade tudo mais próximo e você consegue essa implantação de igreja. Mas é isso que eu quero te dizer, irmão, diferente de Babel, não construa uma torre que queira conectar Deus, mas para promover o teu nome. Isso não é igreja. Essa é a proposta da cidade. Nós somos do jardim. Lembra daquele louvor do Paulo César Baruch? Que saudade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Que saudade de ouvir a tua voz. Né? Que saudade de estar contigo na viração do dia. Então essa é a proposta. Então na cidade você tem esses pontos favoráveis. No entanto você acaba tendo também os pontos desfavoráveis para as missões urbanas. Quais são esses pontos desfavoráveis? População concentrada verticalmente em edifícios fechados, ou seja, são quase impenetráveis, grades por todos os lados, devido todas a questões perigosas que existem no seio da cidade, as pessoas se trancam.
As pessoas estão fechadas. E aí elas estão trancadas e ao mesmo tempo também se fecham para aquilo que é a proposta de algo novo, porque elas estão ariscas. Então, os muros demonstram como elas estão aqui dentro. E aí nós, como igreja, também fazemos uma igreja cercada de muro, construímos muros em volta de nós, que é quase impenetrável entrar em nosso meio. E eu disse isso no nosso último encontro. Para fazer parte do nosso grupo, alguém tem que se associar a nós. Queridos, eu vivo isso, eu sei o que é isso, porque pela misericórdia de Deus, nós temos feito um trabalho de estar ministrando, dando seminários, pregando em muitas igrejas, e eu vou com a minha família, eu vou com a minha casa. E mesmo eu sendo convidado, querido, é possível dentro de uma igreja eu me sentir como estranho. A minha família se sentir como estranho, não se sentir acolhida. Isso porque eu sou ministrante da noite, fui convidado. Você imagina alguém que chegou lá e não foi convidado, mas quis entrar. Uma igreja cercada de muro, de grades, de portões, com um obreiro com a cara fechada na porta, que logo faz um interrogatório. Pois não? Você é crente? E a gente coloca numa ficha, não crente. Tudo isso para a pessoa parece que vão surgindo como barreiras. E deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente precisa tomar cuidado com isso. Precisamos ter uma recepção melhor. Aquele que vem cultuar conosco. Então você tem esses pontos favoráveis. Um outro ponto desfavorável, no contexto da missão urbana, é o excesso de entretenimento. Isso mesmo, um excesso de entretenimento. As pessoas, queridos, elas têm muita coisa. Antigamente a pessoa tinha um campinho de futebol para ir. Antigamente os comércios quase não abriam, até mesmo no domingo. Hoje não, você tem um excesso de entretenimento. Então as pessoas estão ocupadas demais para parar, para pensar em Deus, para ouvir uma palavra. Então é um ponto desfavorável. Muita coisa, uma vida muito corrida das cidades. Por quê? Porque a proposta da cidade é sempre um homem, é sempre um homem, é sempre um homem. A proposta da cidade é antropocêntrica, ou seja, o homem está sempre no centro. E a igreja tem se tornado não uma igreja de Cristo, que habita no jardim de Deus, mas que entrou na cidade para resgatar. Pelo contrário, a igreja tem se tornado uma igreja com os moldes dessa cidade. E aí eu construo torres para conectar Deus, mas para promover o meu nome. Você tem um ponto desfavorável, concentrações de igrejas diferentes, seitas diversas, que causam confusão junto à população, muita oferta e pouca procura. O mercado da fé, cada movimento novo que surge, uma técnica nova, uma terapia nova para se libertar, e isso é inserido no contexto eclesiástico, igreja que estão oferecendo regressões, hipnose, pessoas que estão oferecendo tanta coisa, e o mercado da fé gera confusão. Nós estamos dando tudo, menos o Evangelho, e o Evangelho é a boa nova de Cristo. Jesus Cristo salva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mas eu quero aqui trazer uma observação. A cidade exige uma comunicação diferente. A cidade exige. Lembra no Pentecoste? O que era o Pentecoste? Ou seja, o Espírito Santo de Deus vem, eles são revestidos, havia pessoas de nações diferentes, línguas diferentes, mas todos ouviram as boas novas de Cristo na sua própria língua. Ou seja, qual que é a proposta? É levar o Evangelho de modo que ele entenda na sua própria língua. Então, a igreja precisa ter esse tipo de comunicação. Usar uma língua que ele entenda, aquele que está lá entenda. Então nós precisamos entender isso. Um outro ponto desfavorável é o elevado grau de materialismo e consumismo do homem urbano. Faz com que o mesmo sinta-se autossuficiente, sem a necessidade de Deus. Aí eu bato na tecla de novo. Qual que é a proposta da cidade? A proposta da cidade é sempre o homem. É sempre o homem. O homem não está sujeito no jardim, o homem teria que esperar a terra lhe servir. Na cidade eu quebro princípios, ou seja, na cidade eu não espero, eu sufoco a terra, eu obrigo a terra tem que me dar. Nessa busca insensável pelo consumismo e materialismo, inverte as coisas.
Ou seja, no jardim Deus diz para o homem, domina sobre tudo. Na cidade, o homem torna-se escravo daquilo que ele mesmo construiu. Ele precisa correr, trabalhar muito para pagar muitas coisas que ele consumiu. Então ele não tem mais tempo para Deus, ele não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para isso. E a igreja, ao invés de trazer o homem de volta ao jardim, ela tem pregado um evangelho consumista do ter, do obter. Você vai ter, você vai conseguir. E isso não é a proposta do reino. O evangelho de Cristo Jesus é as boas novas. Ah, mas Deus pode dar? Pode dar. Irmão, eu prego um Deus próspero, não prego a prosperidade nesse conceito que é ensinado, mas eu prego um Deus próspero, um Deus da providência, um Deus que nos supre, e eu tenho certeza que Ele vai te suprir, vai suprir a tua casa, vai suprir a tua família, vai suprir os teus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, desde que nós habitemos no jardim, na dependência dEle, esperando os princípios que Ele mesmo estabeleceu dentro daquilo que é o seu tempo. Você está entendendo? Então, a cidade se tornou isso. Você tem na cidade um outro ponto desfavorável, movimentos filosóficos, religiosos, nova era, apontam para uma vida isenta de responsabilidade para com Deus. Então o homem, ele é o próprio Deus, é a ideia do divinizar-se. O homem é o próprio Deus, ele é senhor do seu querer, ele é senhor da sua vida. E a ideia é, como é que nós vamos enfrentar essas dificuldades no ambiente urbano? Estou te chamando para uma reflexão e estou te chamando para a responsabilidade. Como é que nós vamos enfrentar isso? Aí nós pensamos aqui em algumas estratégias que eu coloquei no seu modo. Primeiro, oração e jejum pela cidade. O homem pecador se opõe a Deus. Você tem o texto de 1 Coríntios 2, Romanos 8, todos esses textos aí eu coloquei no seu modo. O diabo força o homem a não buscar a Deus. Mas quando o homem está em oração, em jejum, em comunhão com Deus, Deus começa a prepará-lo. Nós temos um segundo ponto, uma segunda estratégia. O preparo de pessoas para a evangelização nas cidades. Nós precisamos preparar essas pessoas. Um planejamento para a evangelização. Então é importante o quê? Definir áreas a serem evangelizadas, bairro, quarteirão, ruas, definir esses grupos de evangelização, distribuir essas áreas em grupos, né? A rua tal, tem toda uma estratégia, grupo tal, quarteirão. Nós precisamos estabelecer metas, isso mesmo. Decisões, meu irmão, pessoas a serem alcançadas. Nós não podemos nos conformar no nosso ativismo religioso. Precisamos preparar os meios necessários para isso, para ir a campo. Como que nós precisamos preparar os meios necessários? Definir os recursos, até mesmo financeiro. Mobilizar setores da igreja para execução, jovens, adolescentes, adultos, a liderança à frente, ou seja, nós precisamos ir. Eu coloquei até esse quadro aí, ó, que eu estou te falando no seu módulo, tá vendo? Tá aí na sua página de número 18. Ou seja, a igreja de Cristo não pode se conformar. A igreja de Cristo é o jardim de Deus no ambiente urbano. É o jardim de Deus na cidade. Por quê? Porque Deus vai resgatar isso. A proposta de Deus para o homem não era a cidade, mas ele resgata a cidade. E aí eu tenho que te falar de uma cidade que vai vir, a Nova Jerusalém, que desce do céu, mas ela tem um jardim no meio. Ela tem um jardim, ou seja, o que Deus faz? O homem se distanciou, foi para a cidade. Então, na cidade, você vai viver no jardim de Deus. Deu para pegar? Na cidade, você é alguém que vive no jardim de Deus. Por quê? Porque você depende dele, você vive por ele. Então, o plano de Deus para mim e para a tua vida é resgatar esse povo na cidade. E aí no método de evangelismo você tem na cidade, você tem um evangelismo pessoal, é aquilo que eu estou te falando, ser igreja, no tete a tete, evangelismo em grupo, você pode desenvolver isso, né? As diferentes etnias, grupo, o evangelismo em massa, as cruzadas. Todas essas propostas são boas dentro da cidade, mas vamos levar o reino e trazer essa cidade para dentro do jardim de Deus, para viver novamente na dependência de Deus. E aí você pode usar programa de rádio, televisão, rede social, vídeo, todo esse conceito, adesivo, cartaz, coloca lá no seu veículo, e de alguma maneira nós temos que comunicar o reino. Apresentação de coral, banda, leva o povo para o meio do shopping, e o povo vai ser igreja.
ser igreja de Deus, ter essa comunicação com a comunidade em seu entorno, sabe? Distribuir literatura, sim, mas desenvolver relacionamento. A igreja precisa alcançar e resgatar essa cidade. Pessoas que distanciaram de Deus. E essas pessoas, e a ideia é ser jardim de Deus dentro da cidade. Ser o reino de Deus num ambiente onde o homem quer reinar, aonde Satanás quer tomar por usurpação. Mas em Cristo Jesus, nós estamos de volta ao jardim de Deus, dependendo dele, vivendo por ele. Tá bom, meu irmão? Essa foi a nossa aula, eu não tenho mais tempo, olha como passou rápido. Você tem missões urbanas, missões nacionais, e você tem também a ideia das missões mundiais, e depois nós vamos entrar um pouquinho detalhadamente em cada um desses conceitos, mas foi muito bom ter estado com você hoje. Que Deus te abençoe, tá? Espero que você tenha aprendido. Tem aí no seu módulo os questionários, responde, que na hora da prova fica mais fácil, tá? É tranquilo. Meu irmão, Deus te abençoe. Entenda, você é jardim de Deus, jardim fechado de Deus, no meio de um ambiente urbano. E Deus tem coisa boa para você. Deus quer te usar como igreja. Você é instrumento de Deus, tá? Guarda essa aula aí no teu coração. Vamos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Indica para alguém, vem fazer parte dessa família que está crescendo. Deus tem abençoado, nós temos visto o trabalhar de Deus na vida de muitas pessoas, e eu tenho certeza absoluta que você vai crescer na graça e no conhecimento. O nome de Deus vai ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua família. Os horizontes de Deus vão expandir sobre o teu ministério e você vai crescer, tá bom? Instituto Ministrando para Transformar Vidas. A ideia é essa, é ter vidas transformadas, ser transformado para poder transformar, ser curado para poder curar. Creio nisso? Amém. Fechamos, tamo junto. Beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.